Em março de 98, teve esse acontecimento em Conquista, que foi a pré-estreia de Central do Brasil. Então quando eu cheguei na cidade, cerca de um mês e meio depois, teve essa pré-estreia, né? E foi realmente um acontecimento na cidade, né? E Seu Ferreira, né, o gerente do cinema, estava na porta. E eu lembro que a gente quase implorou a ele para entrar na sala. Mas a gente não tinha ingresso. Como eu falei para vocês, eu estava de bermuda, camiseta, não estava com um traje adequado para aquela noite gloriosa. Seu Ferreira, não sei por quê, consentiu que a gente entrasse na sala. Tanto eu quanto o Paulo. A gente insistiu tanto que ele falou, tudo bem, entrem, mas só tem lugar vazio na primeira fileira. Bem, na época do lançamento do filme Central do Brasil, eu estava exatamente trabalhando na área de comunicação. Entrevistei o pessoal lá, Walter Salles, Otton Bastos. Tanto é que tem algumas fotos lá, eu cobrindo, né? Porque foi um momento muito mágico. Esse Jorge Melquisedeque era meu chefe na época, né? Ele era diretor lá da Provídeo. Eu fiz a pergunta, eu falei, e agora, Jorge? Não é agora, é esperar para ver o que vai dar no Oscar. A cidade enlouqueceu. A cidade parou para assistir Central do Brasil. Até hoje, me vem lágrimas. Saudade. Saudade do dia, saudade do Madrigal, saudade das pessoas que por aqui passaram, saudade dos projetores, saudade do China, do Roseno, saudade de todos que compunham essa família. Eu me considero da família do Cine Madrigal. O Madrigal é uma sala imensa e sentamos na primeira fileira e aí começou o filme. Foi uma experiência incrível, assim, emocionante. Eu fiquei muito emocionado com esse filme, porque me tocou profundamente, assim, porque fala de Brasil, fala de afeto, fala do sertão e fala de Vitória da Conquista. Antes, durante e depois do filme, era muita expectativa. Por quê? Vitória da Conquista, essa coisa de ser terra natal de Glauber Rocha, e de repente ver um filme de um diretor então desconhecido, né, para a maioria das pessoas. Então a cidade inteira estava na expectativa. Você tinha os moradores, as pessoas que fizeram figuração, o prefeito, o reitor da universidade que deu apoio, Jorge Melquisedeque, que é um nome que você já deve ter ouvido falar muito aí, que é um cara que teve muita frente também, a televisão, as pessoas ligadas ao teatro, até quem gostava de cinema, o pessoal do Projeto Janela Discreta na web, fazia chamada no rádio, na televisão. Era um acontecimento, cara. E por isso, também por isso, melhor dizendo, é que é muito triste a gente ver aquele espaço tá tão largado como agora. Eu ia ao Cine Madrigal toda semana. Eu não perdia um filme no Madrigal, podia ser qualquer filme. O Madrigal era muito baratinho, né? Não são os preços de hoje dos cinemas de shopping, e eu ia sempre, porque era um hábito social ir ao cinema. As pessoas iam ao cinema naquele momento. E as cidades tinham salas de cinema, né? Algumas, inclusive, luxuosas, né? Enfim, naquele momento, Conquista, o centro da cidade era mais vibrante, né? Tinha bares, tinha uma vida cultural ali pulsando, e o cinema certamente contribuía com isso. Eu me lembro, por exemplo, da sessão de quando estreou Titanic, né? Titanic foi um imenso sucesso, né? No Madrigal. Foi o filme que deu mais público que eu tenha sabido, né? Eu lembro que a fila dobrava o quarteirão. Era muita gente, sala lotada. Titanic foi um grande sucesso, lotadas. Porque o cinema de rua, eu acho que ele cumpre uma função social, né? E eu pude ver isso no loco, né? Com a experiência do Madrigal, porque tornava o centro da cidade mais habitável, convidativo. O Madrigal, ele já estava entrando num processo que culminou com o fechamento do cinema. A gente já percebia isso. Por isso que eu ia toda semana. Eu fazia questão de ir, porque eu queria que aquele espaço nunca fechasse. A cidade, como esse lugar que a gente habita e coexiste, perdeu muito com o fechamento dessa sala de cinema. O centro de Conquista perdeu muito. Perdemos o romantismo, o cinema de rua, Na geografia, que é a área que eu atuo, tem uma discussão do não lugar e do lugar. O que é o lugar, o que é o não lugar? O lugar é aquele espaço onde você se sente pertencente a ele.
uma rua, um bairro, uma pequena cidade. A praça é como se fosse a extensão da tua casa. Se você tiver dinheiro para comprar o pão na padaria, você compra. Se você não tiver, você compra também. Fiado, depois paga. Talvez tenha até um caderninho para você anotar. Então, o lugar, você se sente pertencente a ele. O não lugar é o oposto, né? O centro da cidade, onde todo mundo está passando, no aeroporto, uma grande cidade. Então, a gente não tem aquela afinidade com aquele lugar, né? Ele não é a sua extensão. Embora o Cine Madrigal ficasse no centro da cidade, que em tese seria o não lugar, mas para a gente que convivia ali, eu imagino que as pessoas que frequentavam naquela época, qualquer pessoa se perguntar, eles vão dizer o seguinte, que o Cine Madrigal é como se fosse um pouco da tua casa, assim, sabe? Porque a gente conhecia o bilheteiro, o pipoqueiro, o seu Ferreira, que era o coordenador, estava sempre por ali. Então, é como se fosse uma extensão da casa da gente. Orgulhosamente, eu frequentei o Madrigal a partir da primeira sessão do primeiro filme, A Noite dos Generais. O Conde Drácula, de Christopher Lee, eu assisti 3 vezes neste cinema. Por exemplo, filme de 4 horas de duração, eu via 2 vezes seguidas. Quando eu entrei naquela sala, em ruínas, literalmente, né? Porque as cadeiras, a tela, a poeira, a escuridão, o abandono, aquilo me entristeceu muito, né? Porque eu estou entrando num lugar para mim muito familiar, como se eu estivesse entrando na minha casa de alguma forma, né? Onde eu estive muitas vezes. E de repente ver aquela sala naquela situação me encheu de uma certa tristeza também, assim. Me transformaram esses espaços, né? Especialmente o Madrigal, transformou a minha vida, o meu olhar sobre o mundo. O cinema nos permite conhecer o mundo, literalmente, né? Toda vez que a gente vê um filme de um determinado país, é como se a gente estivesse abrindo uma janelinha, uma fresta em direção a uma outra cultura, uma outra sociedade, que a gente precisa descobrir mais outros cinemas, esses cinemas feitos na periferia do mundo, porque eu acho que eles falam mais sobre nós, porque a gente talvez está mais próximo desse cinema periférico, né, pela força dele. Então, eu diria que esse olhar que eu tenho hoje, ele floresceu na minha relação com o Madrigal. E aquele meu encantamento com o Central do Brasil, lá naquela primeira sessão, e a emoção que eu senti, tem a ver com isso. Pelo menos o pessoal mais antigo, né, que frequentou aquele espaço, que vê aquilo ali como uma representatividade das manifestações culturais de conquista, e que dói assim no coração ver o espaço daquele jeito que está, abandonado. É uma mistura de sensações ruins. É como se fosse você ter sua casa e de repente onde você passou um tempo na sua vida e você vê a casa desmoronando. Então a minha mensagem para o Madrigal é de muito amor, de muita saudade e de esperança, né, de que ele possa reabrir e voltar a atrair novas gerações e formar novas gerações. Isso certamente me deixaria muito feliz. Oh, meu Deus, que as nossas preces sejam ouvidas, que isso aqui volte a ser um cenário, um ponto de encontro do povão. Eu não quero morrer sem ver esse meu sonho ser concretizado. Eu sou pessimista quanto à situação de que chegou, triste, a ponto, mas tem esperança, né? De que isso volte, apareça aí alguém. Não precisa ter muito investimento, não. Basta ter vontade política, né? O prefeito, pessoal dos vereadores, lançar projeto de recuperação daquele espaço. Quem sabe dar esse presente para a cidade. É meu coração. Meu coração está plantado aqui.